Você já ouviu falar em encefalopatia espongiforme bovina? Não? Mas tenho certeza que já ouviu falar em mal da vaca louca. Ah, tá vendo? Acertei, né? Esse primeiro nome, feioso, é o nome científico do mal da vaca louca, ou doença da vaca louca. Eu já estava quase terminando o próximo vídeo para trazer para vocês sobre como regularizar a sua situação como produtor rural. Mas resolvi fazer uma pequena pausa para conversar com vocês sobre a divulgação desse possível caso de mal da vaca louca lá no sul do Pará. E é sobre isso que vamos conversar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Um canal que tem por objetivo principal levar informações sobre o agronegócio a todos vocês que têm interesse nesse tema. Mas eu vou convidar vocês a entrar comigo e vamos conversar lá de dentro, pois o sol hoje está muito quente, o sol está muito animado. Então venham comigo. Muito bem, o mal da vaca louca voltou a ser destaque em vários meios de comunicação nesses últimos dias, em função da identificação de um provável caso dessa doença lá no município de Marabá, no estado do Pará. E por que eu digo provável caso? Porque ainda não está confirmado que estamos diante de um caso típico, clássico do mal da vaca louca, mas tão somente de um caso atípico. Mauro, me explica aí esse tal de típico e atípico para eu poder entender. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que vem a ser o mal da vaca louca. De acordo com a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, a encefalopatia espongiforme bovina é uma doença progressiva e fatal do sistema nervoso de bovinos, causada pelo acúmulo de uma proteína normal chamada prion no tecido nervoso. O acúmulo dessa proteína no cérebro do animal leva a alterações no sistema nervoso, cujos principais sintomas são esses: perda de equilíbrio, que leva à perda de coordenação e dificuldade para se locomover, alterações no comportamento social dos animais e agressividade ou medo excessivo, dentre outros sintomas. Daí vem o nome popular, vaca louca. E como o animal contrai essa doença? Pela ingestão de farinha de carne e ossos, tecidos nervosos, cama de aviário ou qualquer outro produto ou resíduo que contém em sua composição proteína de origem animal. É uma doença que assusta porque é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida aos seres humanos com rápida evolução até a morte. Então, é sim uma doença que precisa ser enfrentada com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ok, mas vamos entender o que é um caso típico, clássico e um caso atípico da doença. Casos típicos ou clássicos estão relacionados à ingestão de produtos de origem animal contaminados com a proteína normal prion. Casos atípicos são aqueles que ocorrem geralmente em bovinos mais velhos, que desenvolvem espontaneamente uma proteína defeituosa que atinge o sistema nervoso central. A principal diferença mesmo é que a forma atípica não gera riscos de disseminação ao rebanho, nem ao ser humano, diferentemente da típica. Então, para você ficar mais tranquilo, vou te dar uma excelente notícia. Aqui no Brasil nunca tivemos nenhum caso clássico dessa doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal, essa doença tem status de risco insignificante no Brasil. Tivemos sim alguns casos atípicos. E por que então que esse caso que ocorreu recentemente no Pará tem causado tanto burburinho na mídia? Porque não sabemos ainda com precisão se estamos diante de um caso típico ou atípico da doença. Embora já tenhamos fortes evidências de tratar-se de um caso atípico, que, se confirmado como esperamos, trará tranquilidade a todos nós. Mas como e quando vamos ter certeza sobre qual tipo de doença estamos enfrentando? Muito brevemente. De acordo com notícias veiculadas por vários canais de comunicação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, informou que já foram enviadas amostras do animal doente para 2 laboratórios que já estão fazendo análise, um em Recife e o outro no Canadá. São laboratórios específicos, especializados. Enquanto não temos essa confirmação, podemos ficar de certa forma tranquilizados em função de alguns fatores. O primeiro, como já dito, é que nunca tivemos nenhum caso clássico no Brasil.
E muito provavelmente pelo fato de predominar no Brasil o falado boi verde, ou seja, nosso rebanho se alimenta de capim e não de resíduos animais. Mesmo os animais que são confinados não são alimentados com rações que contêm proteína animal como ingrediente. Desde 2009, isso está proibido no Brasil, por meio da Instrução Normativa número 41/2009 do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que foi alterada pela Instrução Normativa número 10, de 19 de março de 2012, também deste Ministério. E o que diz essa legislação? O caput do artigo 2º e o inciso 1º do artigo 5º do anexo 2 da Instrução Normativa número 41, de 8 de outubro de 2009, após alteração, passaram a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Ao se realizar a colheita de alimentos destinados a ruminantes para a detecção de subprodutos de origem animal proibidos em sua alimentação, a Autoridade de Defesa Sanitária Animal da competente instância do Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agropecuária deverá determinar a identificação individual dos ruminantes que tiveram acesso a alimentos suspeitos, relacionando-os em formulário específico conforme o anexo 4. E no inciso 1º do artigo 5º diz o seguinte: eliminação dos ruminantes identificados no relatório de que trata o anexo 4, mediante o abate em estabelecimento inspecionado e devidamente registrado sob inspeção oficial, com aproveitamento da carcaça e remoção e destruição de material de risco, para encefalopatia espongiforme bovina, o mal da vaca louca, conforme estabelecido pelo MAPA, ou destruição na propriedade sob acompanhamento de autoridade de defesa agropecuária, defesa sanitária animal. Aqui no Brasil, o produtor que alimentar ruminantes com alimentos que contêm proteína animal estará incorrendo em crime federal. Os outros fatores para nos tranquilizar nesse momento são que há confirmação de que o animal doente nem mesmo era criado em regime de confinamento. E tão logo o caso veio ao conhecimento das autoridades, o animal foi abatido e a fazenda foi isolada. Enfim, temos que aguardar o desfecho disso com muita cautela. E por que estou dizendo isso a vocês? Porque, infelizmente, mas é uma realidade, existem os oportunistas de plantão, ou seja, pessoas e instituições que buscam tirar proveito de situações como essa. De saída, o que já aconteceu com a divulgação desse caso? Foram suspensas as exportações de carne do Brasil. Foi uma decisão precipitada? De forma alguma, acertadíssima. Na verdade, protocolar. É isso que precisa ser feito de imediato até que se tenha absoluta certeza tratar-se apenas de um caso atípico da doença, como esperamos que seja. Mas, como consequência natural disso, tão logo a informação circulou, o preço do boi gordo despencou no mercado. O mercado à vista de futuro de ações ficou nervoso com essa situação. E podem ter certeza, nesse nervosismo, uns perdem e outros ganham. Só para ilustrar isso, em 24 de fevereiro deste ano, 2023, o Caderno de Economia do jornal Estado de Minas trouxe a seguinte matéria: a suspensão das vendas de carne bovina para a China pode causar prejuízo de 500 milhões por mês ao setor, de acordo com as estimativas da Associação de Exportadores Brasileiros. Nesse mesmo artigo, encontramos a seguinte análise de mercado. Após registrarem queda expressiva na véspera, as ações das empresas do setor de frigoríficos apresentaram recuperação, fechando ontem no campo positivo. Os papéis da Minerva avançaram 3,51% a 11,80, após chegar a cair 2,72% na mínima do dia, enquanto o JBS avançou 5,53% a 18,90. Na mesma linha, os ativos da BRF tiveram um dia volátil, mas fecharam com ganhos de 1,56% a 6,50. A queda máxima foi de 3,44% no dia. Essa análise é muito interessante, pois indica que os analistas de mercado estão apostando que essa é uma crise de vida curta. Logo, logo, tudo estará resolvido e o mercado voltará ao ritmo normal. Bem, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Nesses momentos de tantas fake news, é importante que tenhamos informações confiáveis para tomar nossas decisões. Então, se você é produtor de carne, se você investe seu suado dinheiro em ações de empresas ligadas ao setor ou opera no mercado de futuros, não é momento para decisões precipitadas. O momento é para cautela, para acompanhar o desdobramento dos fatos, o resultado dos exames que estão sendo realizados e não se deixar levar por estratégias oportunistas de mercado. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu gostei e ative o sininho
para ser informado sempre que houver uma nova publicação. Coloque aí os seus comentários, críticas e sugestões para novos assuntos. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e do canal. Compartilhe o vídeo, pois ao fazer isso você estará permitindo que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. O próximo vídeo sobre regularização da atividade como produtor rural já está quase pronto. Não deixe de assisti-lo. Um grande abraço a todos e até lá!